Segundo Elizabeth Kubler-Ross, ela estudou de uma forma tão profunda o problema da morte, que ela definiu 5 estágios pelos quais o indivíduo passa pelo seu processo de finitude. Finitude, chamado processo de morte e morrer. Processo de morte e morrer. É o nome do livro dela, não é? Morte e morrer, sobre morte e morrer. Olha que interessante. Primeiro estágio que a pessoa passa. Primeiro estágio: negação e isolamento. Exatamente. Não aceita, não quer falar sobre o assunto e se isola. Nesse primeiro estágio, relaciona-se com a incapacidade do ser humano de aceitar o fim da própria existência. A pessoa não teve a felicidade de se preparar para o passamento. Por isso que nós não vamos ficar aqui fazendo apologia da morte, pensar em morrer. Não. Mas nós precisamos entender que essa vida é uma vida efêmera, né? É uma defesa temporária que age como para-choques após notícias inesperadas, que permite a pessoa se recuperar com o tempo. A pessoa não tem preparo para aceitar o quadro físico que ela apresenta. Isso é normalíssimo. É normalíssimo. Nunca nos preparamos para o passamento. Nunca. Pouquíssimas pessoas, viu? Pouquíssimas pessoas. Não vamos assim generalizar, né? Já a espiritualidade já está fazendo parte da temática da nossa vida, mas são poucos os que se preparam para o passamento. Segundo estágio é o estágio da raiva. Nesse estágio, segundo Kubler-Ross, o ser humano não concorda que esteja passando por essa situação junto às pessoas próximas. Por que eu? Por que isso foi acontecer comigo? Em geral, as raivas se voltam a pessoas próximas. E também podem surgir revolta e ressentimentos de não ter vivido sua vida de outra forma, dos assuntos inacabados e dos dizeres não falados. É uma pena. Nós devemos sempre trazer no nosso coração a gratidão. Tudo o que nos acontece à vida, fomos nós mesmos que criamos. Nós mesmos que criamos. Mas isto não está no alcance de todos entenderem. Não está. Portanto, vem a raiva, vem a revolta, entende? E a pessoa desenvolve a agressividade. A vida pertence a cada um de nós. Nós somos livres para fazer o que quisermos fazer. Mas, Francisco, o câncer,
como que nós não vamos criar o câncer? Como que não vamos? Né? Ninguém veio programado para ter câncer, não. Veio programado para passar por uma doença perniciosa. Agora, a capacidade de desenvolvê-la é nossa. É nossa. Vamos supor, se eu quiser beber, eu vou desenvolver um câncer hepático, um câncer de estômago, de traqueia e assim por diante. Mas se eu me cuido, se eu vigio, eu vou ter uma sobrevida maior. Não é? O terceiro estágio, segundo ela, chama-se barganha. Aqui o indivíduo tenta adiar a morte, fazendo tratos com Deus. Muito interessante esse fato. Com a família e com os médicos, a partir de promessas em ser uma pessoa boa, se os dias de sua vida forem prolongados. Essa criatura, Dra. Elizabeth Kubler-Ross, não é uma pessoa que especulou. Pesquisou incansavelmente casos sobre casos. Narram e aparecem mais de 2.000 documentos pesquisados, muito mais, para chegar a uma conclusão, né? Aí ela vai barganhar com Deus. Eu faço promessas em cima de promessas, entende? O quarto estágio é o estágio da depressão. O indivíduo passa por uma depressão preparatória proveniente de uma situação real, na qual está prestes a perder tudo e todos a quem ama. O silêncio pode falar mais do que as palavras. Portanto, é essencial que o paciente se sinta amparado, tendo conhecimento de que não ficará sozinho em seus últimos momentos. Isso é importante. Dar um apoio, amparar, proteger. E o último estágio é o estágio da aceitação. Após passar pelos estágios anteriores, o paciente entra em um estágio de tranquilidade, no sentido de aceitação da sua doença, limitações e possibilidades quando existem. Aqui, a aceitação apresenta a necessidade do paciente de se perdoar, de perdoar o outro e de ser perdoado, a fim da vida que se aproxima. É importante entendermos que todos nós iremos passar por um processo dessa natureza. Tudo bem que não tenhamos esses 5 passos: negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Tudo bem, vamos supor que nós não passamos por isso, mas nós vamos todos ter o passamento, vamos passar para o lado de lá. Nesta de passarmos para o lado de lá, nós precisamos adquirir condição para vivermos bem. O preparo, continua Kubler-Ross, para uma boa velhice e, por consequência, uma boa morte vai desde o início da vida. Está
no modo como lidamos com os problemas e os hábitos de nosso estilo de vida. Por isso, lembre-se, o preparo para uma morte saudável e tranquila começa hoje. Fantástico. Uma psiquiatra estudou e desenvolveu o estudo da tanatologia, do grego Thanatos, que era o deus grego que representava a morte. Portanto, veja que coisa linda que a doutrina nos oferece neste período da nossa vida. Abertura e penetração da ciência no caminho da doutrina, porque a doutrina é uma ciência, não é? Nós sabemos disso. Só que nós não podemos ficar focados somente nos dois aspectos doutrinários, religioso e filosófico. Não. Nós precisamos também termos acesso à parte científica. Por quê? Porque através da parte científica nós iremos entender muitas coisas da parte espiritual, né? Vamos entender o sentido e o significado da nossa existência perante a vida. Voltaremos.